A Constituição foi rasgada de vez? Veja como o cerco se fechou contra um senador que ousou falar sobre o que ninguém quer ouvir. Eu volto no final com uma análise sobre essa nova tentativa de censura. E não é que a família do ministro Moraes agora quer intimidar senadores da República com processo judicial? Pois bem, saiu agora à tarde, na Folha de São Paulo, hoje, dia 16 de março, que o escritório de advocacia da esposa do Moraes vai processar o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, e pedir uma indenização a ele por ele ter dito que há indícios de circulação de dinheiro que teria passado por altas autoridades do judiciário, inclusive, e que poderia ter relação com o crime organizado. Bom, eu vou te contar agora o que disse o senador Alessandro Vieira e onde que vai acabar essa história. Claro, como sempre, no Brasil acaba em censura, mas eu vou te contar o passo a passo disso. Disse o senador Alessandro Vieira em entrevista para o SBT News, entre aspas, estou lendo: você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos de grupos organizados, como o PCC, no Brasil. E aí ele diz ainda uma outra coisa: você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, eventualmente pessoas ligadas ao judiciário, disse o senador. E aí depois, em um outro trecho dessa entrevista, ele menciona literalmente os ministros Dias Toffoli e Moraes e diz que não tem ainda certeza de que circulação para esses dois ministros ou seus familiares, a circulação de dinheiro que passaria, ou que as informações dizem que passou por eles, seria ilícita. E por isso ele precisava investigar, os ministros precisavam investigar o caso na CPI do crime organizado. Senhores, qual é o problema de dizer isso? Primeiro, que, enfim, me parece que é uma fala totalmente republicana. É um senador da República querendo dizer que teve uma informação. Ele não pode ter informação. Nos contando por que ele teve essa informação e que informação que foi essa que ele teve. Não pode. Ele não pode nos dizer qual a informação. E contando porque ele quer justificar a existência de uma CPI do Master. E nos contando porque ele quer justificar uma CPI que investigue os ministros Toffoli e Moraes. E como é que ele vai justificar? Então uma pessoa chega no jornalista, vira para ele e fala: por que o senhor quer investigar os ministros Toffoli e Moraes? Não posso dizer. Eu tenho uma informação, mas se eu disser a informação, eu vou ser processado. Ah, sério mesmo? Jura por Deus? Um senador da República tem uma informação, quer investigar a informação que diz respeito, eventualmente, diz ele, eventualmente, a ministros, e ele não pode falar. Não pode falar porque é processado. Fora que parlamentares têm imunidade total, absoluta, explicitada pelo artigo 53 da Constituição. O artigo diz claramente: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Então joga fora o artigo 53 e emudece o senador. E impede que ele conte pra gente a informação que ele tem e por que ele quer, afinal de contas, investigar na CPI do crime organizado o judiciário, inclusive ministros. Não pode dar essa informação. Ele precisa ser silenciado. Me parece que é exatamente isso que quer, nesse caso, lamentavelmente, os ministros do STF e os seus familiares. Querem silenciar o Congresso, silenciar um senador que tem a função de falar e de nos contar o que está fazendo. Tem, inclusive, o dever de fazer isso. É lamentável, mas nesse país, tudo que está errado se cura com censura. Tudo que está errado se silencia, se põe debaixo do pano, se põe debaixo do tapete. Isso precisa acabar. E isso precisa acabar. Aliás, me espanta muito que o escritório da esposa do Moraes não tenha atravessado uma petição para o próprio marido, pedindo que ele incluísse o senador no inquérito das fake news e fizesse busca e apreensão e prendesse o senador, como fez aí o Moraes na semana passada com o jornalista do Maranhão. Olha, vocês estão de brincadeira, viu? É realmente uma piada esse país. Meu amigo! Mas o senador Alessandro Vieira não ficou calado. Ouça o que ele disse. Eu recebo agora aqui a notícia, está na capa da Folha de São Paulo, que o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes vai me processar, supostamente por crime contra a honra. Infelizmente não é uma surpresa. A gente já esperava que tivesse esse tipo de ataque, essa tentativa de intimidação. A afirmação deles é que eu teria dito em alguma entrevista que dinheiro do PCC circulou pelas contas dos familiares do ministro. É claro que eu não falei isso. O que eu falei, e tenho que repetir, é que a família do ministro, através do escritório de advocacia, da Viviane Barsi e os filhos, recebeu recursos do Banco Master. E o Banco Master, hoje todos nós sabemos, os brasileiros sabem, era uma organização criminosa. Lesou milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora.
Prejuízos só no Fundo Garantidor de Crédito acima de 50 bilhões de reais. Então a intimidação não vai funcionar com a gente vai continuar fazendo nosso trabalho sério e isso mostra cada vez mais a importância de uma comissão parlamentar de inquérito específica para investigar a atuação deste e de outros ministros que possam ter envolvimento com essa situação. A gente não antecipa a condenação, a gente não acusa ninguém, mas a gente faz nosso trabalho com responsabilidade. Meus amigos, o que vimos hoje ultrapassa qualquer limite do bom senso. O artigo 53 da nossa Constituição é claro. O parlamentar é inviolável por suas palavras. Mas parece que, para alguns, a lei só vale quando convém. Tentar processar um relator de CPI por exercer seu dever de investigar e informar é um ataque direto à democracia e ao equilíbrio entre os poderes. Se calarem o Congresso, o que restará para nós, cidadãos comuns? É hora de despertar, porque o silêncio hoje é o combustível para a tirania de amanhã. Não vamos aceitar a censura como o novo normal no Brasil. Se você não aceita esse tipo de mordaça e acredita que a verdade deve prevalecer, eu te peço agora, inscreva-se no canal. É a sua inscrição que nos dá força para continuar trazendo o que a grande mídia tenta esconder. Aproveite, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo agora mesmo nos seus grupos. Precisamos furar a bolha da censura. E não esqueça de comentar aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre esse ataque ao Senado. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.